Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live antes do sol. Estamos aqui toda terça-feira pela manhã trazendo uma palavra da Bíblia Sagrada para aqueles que acreditam, né? Quem não acredita, é claro, também é convidado para meditar nesta palavra. A palavra de Deus que é infalível e inerrante, ela não tem erro. Os homens erram, mas Deus é perfeito e nós estamos aqui para refletir um pouco na perfeição de Deus. Vamos ler um texto da Bíblia e vamos fazer o nosso comentário, segundo aqui o nosso entendimento, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus nos inspirar a transmitir para você aqui nesta manhã. Esse canal é o canal do Mestre dos Carrinhos, né? Quem ainda não conhece o Clube Mestre dos Carrinhos de Assinatura, o link vai ficar aqui no primeiro comentário para você entrar no site e conhecer esse nosso projeto que tem transformado a vida de milhares de pessoas através da fabricação de miniaturas de madeira como essas que eu tenho aqui. Eu tenho aqui 3 modelinhos, mas são 40 modelos aí para você se divertir no quintal de casa, fazer com tranquilidade, como renda principal, ou mesmo simplesmente como um hobby para você se divertir muito, presentear netos, filhos e por aí vai, né? Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã de terça-feira, dia 10 de outubro. Temos aí presente já alguns amigos conosco e aos poucos os demais vão assistindo no decorrer do dia. A gente sabe que é muito cedo, né? Muita gente não levanta assim cedo. Está aí nosso amigo José Carlos, nosso amigo Marco Aurélio, também nosso amigo Marcelo Dionísio, do Ceará. Que Deus abençoe todos vocês. E fiquem à vontade para colocar aí os seus comentários, né? E compartilhar as suas ideias aqui conosco, as suas experiências também com Deus. Coloque aqui no seu comentário, dê o seu testemunho aqui para a gente compartilhar na próxima live aquilo que tem acontecido na sua vida através dessas nossas lives aqui, nas terças-feiras, 5 horas da manhã. Tá certo? É muito bom nós estarmos aqui e compartilharmos uma palavra, né? Eu vou fazer a leitura de um texto, muito conhecido, Salmo de número 18, o tema da nossa live hoje é segurança na angústia, né? E vamos fazer a leitura aqui no Salmo de número 18. Se você tiver a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí e acompanhe comigo a leitura aqui do Salmo. Marcelo, né, que é de Recife, tá aí, ó. Marcelo Dionísio, de Recife. Vamos lá. Leia comigo aí, então. Medite comigo nesse texto do Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ó Senhor, o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O Senhor é o meu rochedo. Nós estamos vivendo em dias angustiantes na face da terra. Acontecimentos ao redor do mundo, guerras que nos assombram, crises que assolam o nosso país, situações que deixam as pessoas em verdadeira angústia e desespero. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós sempre buscamos um conforto espiritual. Esse conforto espiritual vem da confiança que nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma bússola. Eu sempre digo, a Bíblia fechada, ela pode se tornar um livro qualquer, mas se ela estiver aberta e você ler e meditar e trazer isso para os dias atuais, ela vai te trazer o conforto, a libertação, e ela vai te trazer um sentimento de paz. Porque mesmo no meio da guerra,
você precisa estar em paz. Primeiro com Deus e em paz consigo mesmo. Então, em um mundo cheio de conflitos, em um mundo cheio de tribulações, em um mundo cheio de dificuldades, a melhor coisa que você tem a fazer é meditar na palavra, orar e sentir a presença desse Deus maravilhoso. E ele prova a sua existência quando você olha para dentro de você mesmo. E aqui nós estamos meditando no Salmo 18, e eu aconselho você a ler todo o Salmo, é muito grande o Salmo, né? Eu não vou ficar aqui lendo todo o Salmo. Mas se você fizer a leitura desse Salmo e meditar na profundidade que ele tem, inclusive se você fizer a leitura também de 2 Samuel, capítulo, deixa eu só me lembrar aqui, parece que é o capítulo 22, 2 Samuel, capítulo de número 22, tá? Você vai ver que são as mesmas palavras que estão lá em Samuel, praticamente as mesmas palavras estão aqui também no Salmo de número 18, que é um Salmo de Davi. Então, Davi, ele expressa no versículo 6 do Salmo 18, na angústia invoquei o Senhor, e chamei, ou melhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, não interessa o que você esteja passando. Se você clamar a Deus, com certeza ele vai ouvir o teu clamor. E como ele vai nos responder? Primeiro, nos dando um sentimento bom, um sentimento maravilhoso de que ele está nos ouvindo e de que estamos na presença dele. Porque o Senhor, aqui no comecinho do Salmo diz, o Senhor é o meu rochedo. A rocha simboliza segurança. Cristo mesmo, quando ele disse para Pedro, ele falou assim, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que era o próprio Cristo, edificarei a minha igreja. Então, Cristo é a pedra fundamental, né? E a Bíblia diz que aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha, eles estão seguros. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a tormenta, pode vir a guerra, pode vir o que for. Se você está firmado sobre a rocha que é Cristo, nada vai te abalar. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Olha só, Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão. Estavam trancados por grades e me parece que também seus pés estavam acorrentados. Mas mesmo assim, eles não foram impedidos de louvar a Deus e elevaram uma adoração a Deus. E através dessa adoração, desse louvor, houve um terremoto naquele lugar. O cárcere se abriu e as correntes também se quebraram. E o carcereiro ficou apavorado com aquilo que estava acontecendo. Era algo sobrenatural. Por quê? Porque Paulo e Silas, mesmo estando dentro de uma prisão, eles não se sentiram presos. Eles estavam livres para adorar a Deus. Muitas vezes nos assusta as situações em que nós estamos vivendo. Uma situação em que as liberdades estão sendo cerceadas. As pessoas estão perdendo a liberdade no nosso país e pelo mundo afora. Mas quando nós temos a liberdade de adorar a Deus, e essa adoração ela é feita no Espírito. Se você, por exemplo, nós estamos aqui 5 horas e 10 minutos da manhã. Estamos aqui falando a palavra de Deus. Então é um momento único que você pode também se dedicar para meditar na Bíblia, para orar e para falar com Deus. É nesses momentos de intimidade com Deus que você vai ter as suas forças espirituais renovadas. Porque você vai estar parando para meditar e falar com aquele que é o Criador dos céus e da terra.
É dele que vem toda a energia para nos dar força e vencer todo o mal, toda a angústia e toda a tribulação. Então, o Senhor é o meu rochedo. Então, Cristo é a nossa rocha, nossa pedra fundamental, que foi colocada como pedra de esquina e confunde os inimigos. Ele também é o meu libertador, o meu Deus e a minha fortaleza, em quem confio. Ele é o meu escudo. Cristo, a palavra de Deus, ela é o nosso escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quando você está em um lugar alto, você consegue olhar de cima para baixo e os inimigos que se aproximarem, você vai conseguir perceber, porque você está em um lugar alto, você está em um alto refúgio. Isso significa que você precisa estar em um nível espiritual elevado para vencer toda angústia, toda tribulação, toda perseguição, toda guerra e todos os problemas, eles ficam abaixo quando você está em um nível espiritual elevado. Para você estar nesse nível espiritual elevado, você precisa primeiro crer e agir. Então você vai crer. Quando você lê, você se alimenta da palavra de Deus. Se você se alimenta da palavra de Deus, a tua fé, ela aumenta. Você vai para um lugar alto. Você está firmado na rocha que é Cristo. E quando você vai para um lugar mais alto no sentido espiritual, as coisas aqui da terra, elas são olhadas de cima para baixo. Você fica numa outra frequência. Se você está numa outra frequência, é porque você está em conexão com o Criador. E o Criador, ele está acima de todas as coisas. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Se você invocar a Ele, clamar por Ele, Ele vai dar o alívio que a sua alma precisa. Muitas pessoas, nos dias em que nós estamos vivendo, elas vivem ansiosas, vivem em depressão. Muitas só conseguem dormir através de remédios, né? Muitas só conseguem enfrentar o dia se elas estiverem dopadas, senão elas não conseguem. Por quê? Porque existe uma frequência espiritual imposta pelo sistema para colocar medo nas pessoas, para aterrorizar as pessoas, para colocar diante das pessoas dificuldades que parecem intransponíveis. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos proteger. Como que você vai se proteger de um bombardeio? Vamos fazer uma analogia com a guerra, né? Se você está numa guerra, como que você vai se proteger? Como você vai proteger a sua família? E essa guerra, ela é diária, espiritualmente falando. Nós somos bombardeados na nossa mente, diariamente, pelos veículos de comunicação, pelo excesso de informação. Então, são muitas informações que nós recebemos de todos os lados para que a gente tenha uma mente cauterizada e dominada por um sistema dominante. E como é que a gente se liberta disso? Mergulhando na Bíblia Sagrada, lendo, meditando e orando, para que a tua frequência, para que a tua energia, ela não seja abalada e atingida por tudo aquilo que acontece em um mundo controlado por um sistema que quer nos colocar medo, insegurança, incertezas e nos colocar para baixo. Para a gente vencer tudo isso, tem que ser na espiritualidade. Então, você tem que meditar, né? O meu conselho hoje, né, é que você medite na Bíblia dia e noite, porque é ali que está a sabedoria que vem do alto. É ali que está a frequência que vai fazer você vencer qualquer obstáculo,
qualquer dificuldade, qualquer problema. Se você estiver bem espiritualmente e você estiver firmado na rocha que é Cristo, você se torna inabalável, se torna um gigante espiritual para vencer qualquer inimigo. Basta nós olharmos o exemplo do próprio rei Davi, né? Davi escreveu este Salmo 18 e ele diz, né? Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. E clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Este mesmo Davi aqui, quando ele escreveu este salmo, certamente ele já tinha bem mais idade, já tinha sido o rei de Israel, mas lá no começo, quando ele ainda era muito jovem, ele foi no campo de batalha. Chegando lá, o que estava acontecendo? Um filisteu gigante, você conhece a história, afrontando o exército de Deus. Um filisteu incircunciso, não tinha temor nenhum de Deus e afrontava o exército de Israel. E o que Davi fez? Davi, tão simples, tão pequeno, não tinha estatura na lógica humana para ele vencer o gigante, não tinha condições físicas para vencer o gigante. Mas dentro de Davi tinha algo que tem que ter dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus e a experiência com Deus. Isso Davi tinha. E ele já tinha enfrentado um urso e tinha enfrentado também um leão, e ele tinha vencido. Mas por que ele tinha vencido um leão e tinha vencido um urso, se ele não tinha condições físicas para isso? É porque dentro de Davi estava a presença de Deus. Se nós olharmos para a nação de Israel, que está enfrentando agora uma guerra contra terroristas, né? São terroristas, não são pessoas que dá para conversar, que dá para negociar. São pessoas que têm ódio no coração. Eles não querem simplesmente um pedaço de terra. Eles querem destruir, matar o povo judeu, matar um israelense, matar um hebreu, como podemos assim dizer hoje, é o Estado de Israel. Então existe um ódio muito grande em cima do povo judeu. Não é simplesmente, nós queremos ocupar a terra, nós queremos negociar para ampliar a nossa faixa de terra. Não é isso. É claro que existe uma história por trás disso, é bem complexa a guerra, mas existe uma tendência de destruição, destruir, matar. Então, o exército vai revidar, com certeza. Quando Davi, lá você pode ler isso em 1 Samuel, não me lembro se é 1 ou 2 Samuel, capítulo 17. Quando Davi vai para o campo de batalha, levar comida para os seus irmãos, ele chega lá e ele vê um gigante afrontando o exército de Deus, ele fica nervoso com aquilo. E ele fala com o rei e pede autorização para ir lutar contra aquele gigante. Num primeiro momento, as pessoas recusaram. Inclusive, o rei ofereceu as próprias armaduras dele, para que Davi colocasse as armaduras do rei e fosse enfrentar o gigante. Davi fez isso, tentou caminhar, não conseguiu nem caminhar com as armaduras que não eram dele. E ele pegou aquilo que era o costumeiro dele, que era uma funda, e pegou 5 pedras. Mas ele não precisou das 5 pedras, ele precisou apenas de uma pedra para bolear aquela funda, mirar, e aquela pedra foi bem na testa do gigante. O gigante cai e ele corta o gigante com a própria espada do gigante. Isso significa o quê? Que para nós vencermos as adversidades deste mundo que às vezes se apresentam para nós como gigantes indestrutíveis, só tem um jeito, é você estar em comunhão com Deus e usar as armas espirituais. Se você estiver em comunhão com Deus, você está tranquilo. Mas eu não estou dizendo para você não tomar as precauções necessárias que tem que tomar. Claro que você tem que tomar todas as precauções, né, possíveis para você se defender no meio de uma guerra física, vamos assim dizer. Mas
o principal é você estar preparado espiritualmente. Então, você tem que se preparar no sentido material, mas antes de estar preparado no sentido material, pronto para se defender, defender a sua família, defender a sua casa, você tem que estar pronto espiritualmente, ou seja, em comunhão plena e constante com Deus, orando constantemente. Como é que você vai orar constantemente? Tendo o seu pensamento ligado com Deus no dia a dia. Fale com Deus durante o dia. Adore a Ele. Reconheça que Ele é o Criador dos céus e da terra. Sinta a presença dEle dentro do seu coração. Esteja presente com Ele, assim como Ele está com você. Porque Deus está em todo lugar. Agora, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa imaginação precisa estar ligado e conectado com Deus. Se a gente consegue fazer isso, nós vencemos qualquer obstáculo, qualquer angústia, qualquer dor, qualquer dificuldade. Eu não sei, né, o que você está enfrentando. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje foi essa: na angústia invoquei, e o Senhor me deu a resposta que eu tanto precisava. Então, se você está se sentindo angustiado, aflito, abatido, preocupado, pare hoje para meditar nessa palavra, para pensar no Criador. Se é Ele que controla o universo, Ele controla tudo, tudo está no controle dele. Por que que nós vamos ficar fora do controle de Deus? Se é Ele que controla tudo e Ele habita dentro de nós, por que que nós vamos nos afastar dele? Por que que nós vamos ser incrédulos a ponto de estar angustiado e transmitindo esta angústia para outras pessoas, preocupando outras pessoas? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Eu estou aqui transmitindo algo para você, é algo que vem da parte de Deus. E isso chega nos teus ouvidos e desce para o teu coração. E o teu coração, ele precisa estar leve. Como ele vai estar leve? É você se sentindo bem, forte, confiante, mesmo no meio da tribulação, da guerra, da opressão, da luta, da dificuldade. Quando você se tranquiliza e confia em Deus, as coisas vão todas para o lugar certo. É incrível a gente falar isso aqui. Eu sei que é difícil para aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade, às vezes uma enfermidade, um desemprego, o negócio não vai bem, e ele não sabe o que fazer, e a angústia aperta o coração. E quanto mais angústia você sentir, mais difícil vai ser você vencer. Então, o que é que tem que ser feito? Uma introspecção. Você olhar para dentro de você mesmo, respirar, ler, para se conectar com Deus, receber a sabedoria, e aí a frequência do coração ela começa a voltar para o normal e até acima do normal. As pessoas podem olhar para você e não entender aquilo que está acontecendo. Elas podem perceber o seguinte: meu Deus, no meio de tanta dificuldade, por que que ele está tão seguro? Por que que ele está tão convicto? Por que que ela está tão tranquila, confiante? Por quê? Porque está em contato, em comunhão com Deus. Porque você, na angústia, invocou, pediu, clamou, e ele atendeu. E como é que ele atende? A forma que Deus vai atender é colocar paz dentro do seu coração. Tranquilidade. Se você sentir o coração em paz, em tranquilidade, as outras coisas elas vão para o lugar. Então, quando Davi ele foi enfrentar o gigante, ele não foi confiando na funda, nas pedras que ele tinha. Ele foi confiando na experiência e comunhão que ele tinha com o seu Deus. E ele teve essa experiência vencendo o leão e vencendo o urso. E agora, ele precisava vencer aquele gigante. Como é que ele ia vencer aquele gigante? Ele tinha que estar em paz, em comunhão com Deus. E aí ele lança aquela pedra. Claro, ele faz a parte dele. Aí é que está. O primeiro passo
É você ter certeza de que Deus está dentro de você, sentir essa paz, essa tranquilidade, essa comunhão com Ele. E aí depois você age, mas o teu coração está confiante, tranquilo, seguro, porque você sabe o Deus que você serve. O Deus que nós servimos não é um Deus material, ele é um Deus espiritual e ele está em todos os lugares. Ele é a energia que movimenta o sistema solar, a energia que movimenta esse planeta, aquele que nos deu o sopro de vida. Esse é o nosso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o Deus criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui falando de nenhuma religião específica, até porque Jesus também não falou de religião. Eu estou te falando o que está na Bíblia Sagrada. Se você tem uma Bíblia, você lê a Bíblia. Estude a história da Bíblia. Leia os livros do Antigo, mas leia também os livros do Novo Testamento. Você vai perceber que tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo. E o que nós estamos vendo nos dias atuais é cumprimento da palavra. E nos últimos dias, nós estamos vendo que Israel é o centro. Pode observar no mapa se Israel não fica no centro da terra. Israel é o relógio de Deus na terra. Observem o que acontece em Israel. Aponta aquilo que está acontecendo em Israel hoje. Aponta para a volta do Messias. A segunda vinda de Cristo. Quando nós olhamos para os acontecimentos em Israel, nós podemos perceber que muito próximo está a segunda vinda de Cristo. O povo judeu, ele está sendo perseguido, oprimido, e eles querem varrer Israel do mapa, assim como em épocas passadas 6 milhões de judeus foram mortos. Hoje não é diferente, existe uma opressão espiritual para destruir Israel. Mas Israel é protegido por Deus. E nada vai varrer Israel do mapa. Bem pelo contrário, os inimigos serão destruídos, como foram em 67. Israel passou a ser Estado em 1948, foi reconhecido pela ONU como Estado, como nação. Em 67 tentaram destruir, depois teve outra fase também de guerras que tentaram destruir, não conseguiram. Israel hoje é uma potência militar, tecnológica e bélica, e não vai ser destruído, porque é o povo escolhido por Deus. Cristo virá na segunda vinda justamente para destruir os inimigos de Israel com o sopro de sua boca. E onde é que a gente aprende isso? Na Bíblia Sagrada. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que quando forças aliadas se unirem para destruir Israel, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e a terra ela vai se dividir em duas partes. E com o sopro de sua boca, ele vai destruir os inimigos de Israel. Terão tantas pessoas mortas que que serão dias tenebrosos. E nós estamos vivendo aí dias assustadores. E para a gente vencer tudo isso, somente tendo ligação com Deus, contato com Deus, comunhão com Deus, oração, a busca da sabedoria através da leitura e meditação na Bíblia Sagrada. Eu quero que Deus te abençoe você, a sua família e os seus negócios. Eu peço para Deus te abençoar hoje e sempre. Esse é o nosso desejo. E nós estamos toda terça-feira aqui falando da Bíblia Sagrada antes de nascer o sol, justamente para trazer uma palavra de conforto, de alegria, uma palavra de ânimo para o teu coração. O nosso projeto é um projeto simples, mas tem transformado a vida de muitas pessoas através do ensino. É um curso que ensina a fazer miniaturas de madeira como essas aqui. Eu tenho aqui o meu Fórmula 1 que eu já fiz. Estou sempre falando dele, mas é uma alegria a gente poder construir essas miniaturas. E aqui na terça-feira nós lemos a Bíblia e meditamos um pouquinho na Bíblia. Não é nenhuma religião, mas é simplesmente uma leitura da Bíblia e uma meditação em cima daquilo que a gente lê. E você é livre para fazer o seu comentário. Comente aí
como é que você enfrenta a angústia, enfrenta os problemas do dia a dia, qual é a tua prática? Escreva no comentário. Nós queremos, a gente sempre responde os comentários. Queremos compartilhar com as outras pessoas o seu comentário também. Os nossos alunos estão aqui toda terça-feira de madrugada, a live fica gravada e você vai assistindo aí e compartilhando com seus amigos também. E eu sempre faço o convite aqui para você conhecer o nosso projeto. O link fica aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo para você conhecer esse projeto. Mestre dos Carrinhos, artes com madeira, para você fazer as suas miniaturas aí de maneira simples, prática, com poucas ferramentas, mas com videoaulas e PDF disponibilizados pelo mestre Júlio Lima, para que você seja aí um expert na sua região, um mestre dos carrinhos aí na sua região, ganhando dinheiro com isso, fazendo uma renda para sua casa, sustentando a sua família, ou simplesmente fazendo por hobby ou por diversão. Esse é o nosso convite e, através desse projeto, muitas pessoas têm tido as suas vidas transformadas e a gente tem uma missão, um propósito de transformar a vida de milhares de pessoas através desse projeto. Você é o nosso convidado. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com madeira, você é o nosso convidado para fazer parte do Clube Mestre dos Carrinhos, uma assinatura anual, um valor muito baixo para você ficar aí durante um ano aprendendo a fazer 40 modelos de miniaturas e se divertir com isso. Muito obrigado pela sua presença. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe você, a sua família e os seus negócios. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Abençoa os nossos alunos e os nossos amigos que estão aqui participando conosco. Abençoa os seus negócios, a sua família, dando saúde, abrindo as portas de emprego, se for esse o objetivo dele, ou então abrindo as portas dos negócios, do empreendimento, para que esse aluno, para que esse amigo, ele possa crescer, prosperar e levar o sustento para dentro da sua família, trazer benefícios também para a sua região, para o seu município, para o seu estado. Muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os nossos alunos, os nossos ouvintes que estão aqui conosco todas as terças-feiras. Temos aí também o Cláudio Wagner, logo cedo, Palavra de Deus, renova a esperança em dias melhores. Bom dia, meu amigo Cláudio Wagner, Xará. E os nossos amigos estão sempre aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Sempre também às 10 horas da manhã, Júlio Lima com live aí, trazendo conteúdos sensacionais, com o lançamento do Cinca aí, né? Cinca, que foi lançado, o último carrinho do mestre Júlio Lima, todo dia às 10 horas da manhã. Não esqueça também, quinta-feira, às 20 horas, a nossa live História de Mestre, sempre com uma história nova aí, trazendo alunos que estão aí fazendo seus trabalhos maravilhosos, espetaculares, né? São centenas de alunos espalhados pelo Brasil, se divertindo com as miniaturas de madeira, e você é o nosso convidado especial. Muito obrigado por ter ficado comigo esses minutos. Que Deus abençoe você, a sua família e os seus negócios. E até a próxima terça-feira. Fiquem todos com Deus. Até mais.